Eu que vou para minha pedra ficar sozinho ali um pouco. Às vezes é bom, às vezes é divertido. Ficar sozinho um pouco faz bem. Ai, saudades. Manda bala, já tá Vamos gravando. lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Cassinati, sou da Vivare Cerimonial e a gente está gravando esse vídeo porque durante a pandemia a Vivare Cerimonial tem dado suporte a algumas noivas na quebra de contrato ou na transferência de datas. Mas sempre surge aquelas dúvidas, né, de como agir, né, e o que fazer, né, nessa situação. Eu sei que tem muita noivinha aí que já está passando por isso a segunda vez, então eu sei que é muito difícil. Mas aí a gente teve uma ideia, a gente está gravando esse vídeo, a gente convidou o Rodolfo Correia, ele é advogado, então ele vai falar com a gente um pouquinho sobre, né, é, sobre contratos, sobre como proceder durante a pandemia, se tiver que cancelar, né, se tiver que transferir, tá? Então eu vou apresentar o Rodolfo se apresente aí pra gente, fala um pouquinho de você, né, como que a gente se conhece há tanto tempo, né? Até o Fernando perguntou para mim o que falar do Rodolfo. Eu falei assim, não sei, eu sei tanta coisa dele. Mas se apresente, fique à vontade. Oi, Thaís. Eu apelidei a nossa conversa de frente com Thaís. Olha que legal. De frente com Thaís. Gostei. Pode virar um programa. Olha Nós nos aí. conhecemos há exatos, eu acho que desde 2003 ou 2004. Então É isso são, mesmo. vamos dizer, 5 anos, né? Assim nós mantemos a juventude. E É. nós somos jovens, gente. Eu sou o Rodolfo Teixeira Corrêa, sou advogado aqui em Campinas e região. Sou pai do Francisco e do Rumi. Inclusive, se vocês verem o meu olhar meio assim, é que eu estou olhando para criança. E home office e criança pequena, você fica com multitarefas. Com Trabalho com certeza. direito do consumidor, direito de família, direito administrativo e tributário também. E por assim vai. Assim vai, né? A gente acaba sendo meio que multitarefa, literalmente, né? Ah, eu sou ator, né? Como você já sabe, mas o seu público não sabe, sou ator também, faço teatro, para não pirar. E cerimonial, muitas vezes. Mestre de cerimônias. É diferente. Ó, você Mestre de vai. cerimônias, né? Não, eu não sei as classificações, Thaís, por isso que eu tenho você como especialista do meu lado. Porque senão você vai roubar a minha área. Não, não gostei dessa história, não. É Mestre de mestre, cerimônias, gente, eu mestre errei. de cerimônias, tá? E aí, pessoal, se alguém precisar de mestre de cerimônias, o Rodolfo é ótimo. Sou Sempre indico suspeito. ele quando as noivinhas falam assim, eu quero mestre de cerimônia. Eu sempre indico ele, que ele é ótimo. Muito bom. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Que é contratos e pandemia. E aí a primeira pergunta, Rodolfo, que sim, é uma coisa meio que óbvia, né? Porque a gente precisa de contrato, né? Porque as pessoas acham que só né, aquela coisa de, vou conversar com ele, o que foi falado vai ser cumprido, nem sempre, né? O poder Depende. da palavra, né? Eu confio na palavra dele. Exatamente. E a gente teve algumas situações, né? Logo que começou a pandemia, de alguns noivinhos que tiveram que quebrar contratos, né? E aí eu me deparei com alguns contratos assim que não tinham nada. Era uma folha só, né, com algumas coisas lá, e na verdade não especificava nada, não especificava quebra de contrato, nada. Então, e quando eles tiveram que quebrar o contrato, eles recorreram a mim, e aí ficou a pergunta, porque o fornecedor não queria abrir mão, né, dos valores que deveriam ser pagos, né? E aí a pergunta não quer calar, o que deve ter no contrato para que ele possa oferecer uma segurança jurídica? Vamos lá. Então, os elementos de um contrato, gente. Primeira coisa, esse contrato que você começou a mencionar, ele é um contrato que eu apelidaria ele de precário. Ele aparentemente não tem pé, não tem cabeça, não tem garantia para um e pode ser que tenha garantia só para o outro. Precário. Uhum. Esse tipo de contrato corre o risco de ser um fracasso completo. Então, o que nós podemos fazer de maneira resumida para vocês? Primeira coisa é ter um contrato. A coisa que vocês vão pactuar. Que no latim seria a res.
res. A coisa. O que é que vocês estão contratando? O que é que vocês estão comprando? Tem que estar discriminado. Discriminado certinho, bem escrito. Qual o valor? Não pode ter, depende da economia em 2022. Não. Agora, qual o valor dessa compra, desse contrato, desse pacto? E o acordo que vocês firmaram. Como vai ser isso? Qual é a data? Exemplo, no seu caso aí, são serviços, né? Que dia, que horas, qual o local, como deve ser feito, a formato de acordo, as formas de pagamento, como vai ser feita, em caso de desistência do contrato. Vai ter uma multa? Não vai ter uma multa? Vai ter um período de carência? Não vai ter um período de carência? Então, ele um contrato, ele tem que ser muito bem descrito, não precisa ser rebuscado, não precisa ser complicado. Ambos têm que entender e ambos têm que concordar. Tem que ser bom, é aquele tal do bom para ambas as partes, né? E umas coisas mais importantes que pecam na hora de fazer. Qualificação das partes. Quem está contratando quem? Okay. Eu, Rodolfo da Silva, na verdade, Teixeira Corrêa. Rodolfo da Silva, estou contratando a empresa X. Qual o nome dessa empresa X? A empresa X, que tem o CNPJ tal, no endereço tal, às vezes o e-mail tal, tudo certinho, tem que estar discriminado. Okay. A coisa, o preço, o acordo e a qualificação de quem está contratando o quê. Tá, agora eu vou pegar você de saia justa, porque eu acabei de elaborar uma nova pergunta. Se eu não souber, eu terei a honra de falar não sei. Não, mas vou saber. Vai saber. É assim. É que nessa área, né, que a gente trabalha, existem muitas empresas que, na verdade, elas não têm CNPJ. Existe algum problema com relação a isso? Porque, assim, são microempresas, às vezes a pessoa realmente trabalha em algum lugar, mas ela presta serviços. Existe algum problema de não ter CNPJ? Pode ser o CPF, enfim, né, fazer um contrato com pessoa física? Olha, não tem problema de fazer contrato com pessoa física. Nada impede, desde que também você qualifique essa pessoa. Nome, RG, CPF, endereço válido, com CEP, sabe? Não comprar com fome, pesquisar tudo certinho, quem é, de quem você está comprando, com quem você está falando. Aquele papinho, eu gosto de falar, minha mãe me ensinou desde pequeno, eu não posso falar com estranhos. Eu não falo com estranho. Então se identifica. Fulano de tal, faço isso, isso e aquilo, vê a reputação. E até como sugestão, caso os colaboradores, alguns deles assistam, gente, agora a MEI está muito fácil de ser aberta. Uhum. Você, como pessoa, você pode abrir sua empresa e se regularizar, emitir notas. Às vezes você pode firmar contrato com empresas maiores que precisam de nota, que querem a nota. Então lá, tem uma isenção, um período de isenção, já vai estar recolhendo INSS para você. Então, vale a pena abrir o MEI. E a hora que não utilizar mais, fecha o MEI, não deixa ele lá. Com certeza, então, para não gerar dívida, né? Eu até coloquei em letrinha garrafal, fiz umas anotações, a qualificação das partes. Eu acho primordial, com quem eu estou contratando, com quem eu estou falando, para depois não chegar e, sumiu, não sei quem. Exatamente. Respondi? Respondeu com certeza. Eu tenho uma das coisas que eu falo para as minhas noivas, quando eu não conheço, né, as noivas às vezes aparecem e falam assim, eu quero contratar o fulano de tal. Né? E às vezes eu não consigo conhecer todos os fornecedores, porque são muitos, né? São muitos fornecedores em Campinas e região, né? Uhum. E aí, o que eu faço, né, na verdade, para as noivas, esse trabalho de pesquisa, de pesquisar quem é aquela pessoa, se tem algum processo em cima da pessoa, né? Que é importante também, porque a gente precisa saber, né, se trabalha bem ou não. Eu acabo ligando para esses fornecedores, conversando com eles, batendo um papo, né, para ver, sentir se realmente, né, vai ou não vai, será que é ou não é, se não está, né, quebrando, se não está pondo um preço bom para daqui, você contratou daqui a 6 meses, daqui a 1 mês ele vai fechar, ele está fazendo um caixa para sumir. Exato. Então, assim, a gente aqui na Vivage já passou por essa situação, né, de uma noivinha contratar um fornecedor que, na verdade, era um estelionatário. E aí, só que como ela contratou antes, né, de me contratar, ela tomou a frente, saiu contratando todo mundo. Aí ela contratou o cerimonial por último. E aí, quando eu cheguei na história, já
tinha acontecido. O prejuízo já tinha. E ela tinha pago o valor integral, assim, cash. Não tinha nem como. Não tinha o que fazer, né? E acontece. Então, assim, tem que tomar realmente cuidado com quem lê direitinho o contrato, né? Porque sim, as pessoas não gostam de ler contrato. Não tenham pressa, gente. Assina, mas antes de assinar, lê. Deixa o mundo cair, lê. Não entende, pergunta. Exato. Sabe? Faz 300 perguntas para a pessoa, não tem problema. E Sem conte com a né? cerimonial, porque afinal de contas ela serve para isso. Sim, e com o seu possível advogado. Exatamente. Contrate-o para que ele leia e entenda e te explique. Não tem problema nisso, não, gente. Não é demérito você não entender. Você ir atrás do entendimento que é o brilho da coisa. Exatamente. Mano. Vamos passar a nossa segunda pergunta. Bora. Para cancelamentos e troca de datas, a pandemia ela pode ser considerada um motivo de força maior? Super. 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 Eu, particularmente, estou encarando a pandemia como se fosse um período de guerra. Acontecendo uma guerra. Aliás, é uma guerra contra esse vírus aí que muita gente está perdendo. Tem muita gente dizendo que não existe, não é? Tem muita gente pacotando. Então, estamos no meio de um período de guerra, numa pandemia. Foi publicado mundialmente isso, gente. Isso afetou tudo e todos. Tem lugares fechados, tem lugares proibidos de trabalhar, tem gente quebrando, tem pessoas de bem aí que não conseguem fazer nada, que estão sendo mandadas embora. Então, a praga está sobre todo mundo. Sim, é um motivo que pode ser utilizado para modificação dos contratos. Legal. Bom, muito bom saber disso, porque algumas noivinhas me questionam realmente sobre isso, né? Porque elas ficam com medo de motivo de força maior é só se ela morrer. Tipo, eu morri, aí eu não vou casar mais. Não. Você viu que a força maior é aquilo que você não prevê. Se você tivesse prevendo que ia acontecer isso, você colocava no seu contrato, então, em março de 2020, teremos uma pandemia mundial em que milhões de pessoas serão contaminadas, outras milhares irão morrer, com risco de milhões morrer. Você ia colocar lá. Não, força maior. O que é força maior? Uma guerra, uma pandemia como essa. Nós nunca vivemos isso. Não. Tem mais de um século em cima disso. Eu acho que a última coisa mais forte vivida pelo mundo, e ainda não chegou no Brasil, foi a Segunda Guerra. Meu avô foi para frente de uma fronteira no Rio Grande do Sul. Não chegou aqui, eles estavam prevendo alguma coisa, não chegou aqui. Essa aqui tá aqui, tá na Argentina, tá no Chile, tá em todo mundo. Então, é uma extrema força maior. E tanto que os contratos são assinados assim, né? Enquanto, estando assim as coisas, vou até colocar uma expressãozinha em latim para vocês, se chama rebus sic stantibus, que anda junto com a pacta sunt servanda, que significa o quê? Os contratos devem ser cumpridos, junto com rebus sic stantibus, estando assim as coisas. Qual é a situação do momento? Quando você assina um contrato? Quando está tudo bem. Por exemplo, no Brasil nós temos a estabilidade política hoje, jurídica, vamos dizer, climática. Outro problema também é o clima. Se desse um furacão, destruiu tudo. Força maior. Explodir um vulcão do nada na região onde vai acontecer do evento. Pelo amor de Deus, situação de força maior. Vamos, todo exagero agora vai ser necessário. Então, nós temos a situação climática. As duas partes são capazes. Você não está fazendo com uma pessoa especial, uma pessoa com problemas, exemplo, viciada em drogas, que não está nas faculdades mentais corretas. Com essa aí, você não pode fazer um contrato. Não deve. Não deve. Entendeu? Estando os dois corretos, saudáveis, em situação normal, fecha contrato. Agora, acabou. Tipo, deu um boom. A tal da força maior aconteceu. O que você tem que fazer? Os contratos têm que ser cumpridos? Sim. A força maior também não é uma situação em que você vai se usar de pretexto para não cumprir o que você contratou. Ok. Dá para você acordar, de chegar ambos os lados, né? Tanto do Exatamente. fornecedor quanto do cliente, né? Nem o fornecedor, nem o cliente. Ambos precisam cumprir. Aconteceu alguma coisa, o que dá para ser feito? Refazer o pacto, mudar o contrato, reformar ele, melhorar, fazer um aditivo, sabe?
Ambos abrem um pouquinho mão da coisa por impossibilidades lógicas. Tá. Só puxando o gancho, já que você falou sobre isso, eu posso, por exemplo, suspender os pagamentos do fornecedor por causa desse motivo ou não? Penso que dá para se conversar. Se não vai ter o fornecimento daquele material naquele tempo e não foi adequada a data, não foi definida a data, não tem como, né, proceder no pagamento. Até eu penso que seria ideal convidar, exemplo, se você vai conversar com outra empresa, chamar essa empresa para conversar, expor a coisa na mesa e chegar num novo termo. Um novo termo. Suspenderia depois de se conversar, notificar. Muitas vezes dá para resolver amigavelmente. Se não resolver amigavelmente, faz por escrito, né? Documenta. Que não dá, não vai acontecer, por que você vai pagar antes? Vou pagar a comida hoje, que não vai acontecer? Com certeza. É que a gente tem algumas situações né, desse jeito, né? Que algumas noivinhas, por exemplo, perderam o emprego, né? Nossa. E aí, durante a pandemia, né, tudo aconteceu, né? Um monte de empresa fechando as portas, né? Ficou sem lucro e acabaram perdendo o emprego, né? Ou então tiveram os seus salários reduzidos, né? Porque estão trabalhando muito menos do que antes, né? Então, em vez de atender, sei lá, um cliente, 3 clientes por hora, estava atendendo, na verdade, um cliente por hora, então teve redução de salário, né? E aí Sim. Algumas noivas pediram, né, para ou não cancelamento, mas suspensão dos pagamentos enquanto não tivesse condições, né, financeiras para pagar. E eu te pergunto, como é que foi a aceitação A maior parte dos fornecedores, eles estão super abertos para negociação, alguns suspenderam, outros pediram para pagar na hora que começasse a voltar ao mercado, né, na área de eventos, né? Então, quando voltar ao mercado, aí você volta a pagar. Então, assim, a grande maioria dos fornecedores são bem tolerantes, compreensíveis com isso, né? Tá rolando uma razoabilidade, né? Uma solidariedade, né? Tá. Esse é um momento, todo mundo tem que se ajudar. Lógico que tem as exceções, né? Claro, boas exceções, né? Tem algumas exceções que a gente trombou pelo caminho, mas a grande maioria tá de boa. Na verdade, assim, a nossa área, né, que é a área de eventos, ela trabalha muito com sonho, né, com expectativas, né? Sim. Então, as noivas não estão lidando só com o fato de perder um emprego, de ter redução de salário, de ter, né, o seu sonho adiado, né? Elas estão ali, essa fase, né, da vida de uma mulher, principalmente das mulheres, não que os homens não sejam afetados, mas a maior parte das mulheres, das meninas que, né, me procuram para casar, elas têm um sonho, uma expectativa para essa data, né? E aí, Sim. Quando acontece esse tipo de coisa, você percebe, assim, que não tem solidariedade, né? A pessoa fica mais angustiada, fica aquela coisa, né, tipo, parece que ela fala assim, nossa, nada dá certo, né? Desolada, e eu acabo virando meio psicóloga delas, né? Porque eu falo, não, vai dar certo sim, vamos lá, né? Porque como eu tô fora do furacão, né? Fora daquele problema, né? Eu consigo ver com mais tranquilidade, mas tem algumas que, nossa, realmente é complicado. Trabalhar com sonho é isso, né? Trabalhar com sonho você tem que ser delicado e quem lida com isso, quem vende nesse momento, tem que ser delicado, tem que entender que o sonho das pessoas tem valor. E, claro, que falando juridicamente, quando se mexe com isso, quando se maltrata esse tipo de sonho, as consequências são o que a gente conhece como os danos morais, né? E são ilimitados. Bem lembrado. Entendeu? Então, não se brinca com a psique da pessoa, não se brinca com, vamos chamar de o coração da pessoa, com o sonho da pessoa. Não, tem que ser levado com muita seriedade e isso você faz da melhor maneira possível que eu conheço. Certeza. E deixa eu te fazer outra pergunta. Nossa, a gente saiu completamente do roteiro. Total. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Com relação ao ajuste de valores, né? É possível, né, os fornecedores cobrarem um ajuste de valores, porque algumas noivas, né, que iam casar esse ano, né, no ano de 2020, estão tendo que adiar os seus sonhos para 2021, né? Muitas delas, lógico, com o coração na mão, falando, Thaís, eu não queria, né? Mas, infelizmente, é uma situação que a gente está vivendo.
os fornecedores podem né, ter um reajuste de valores, eles alegando inflação, sei lá, qualquer coisa, ou não? Ó, via de regra, se ele comprovar que realmente por conta disso houve um aumento, porque muitas vezes tem gente que trabalha com estoque. Uhum. Eu, pouco tempo atrás, eu comprei um programa aqui de computador. É online, é uma licença que ele manda, né? Uma numeração, não fica nem em estoque. Eles compram milhares de números e, sabe, não vai depreciar, não vai estragar. Eu comprei num dia para o meu pai, e aí eu fui comprar um para mim. Acho que foram 15, 20 dias depois. O cara aumentou 30%. Uau! Aí eu mandei um monstro, né? Uma mensagem. Cheguei, meu irmão, sou cliente teu há tanto tempo, já comprei tantos produtos. Blá, 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 blá. Esse preço que você colocou não se justifica. Uhum. Eu comprei um recentemente, quero comprar outro. Como é que você aumenta 30%? O que, que é? É safra? Você está lidando com boi? Não. É terra? Teve seca? Não teve. Não, é que na pandemia, cara, a pandemia está mais atingindo aqui onde eu tô, que é o pé da pirâmide, do que você. Ou a gente chega num meio termo aí, ou eu vou comprar de outro. Mas eu quero comprar de você porque eu gosto do seu serviço. Na hora, ele abaixou, mandou um vale com desconto, e aí ficou o preço antigo. Podia ter colocado menos, né? Mas ficou o preço antigo. Então, se o fornecedor ele justifica o aumento dele, ó, eu vou comprar, estará esse preço, vai estar abaixo do que a gente, sabe, do que eu Uhum. consigo suportar, apresentando na mesa, dá para chegar num acordo de mudança. Eu penso que os prejuízos também, todo mundo vai ter que absorver um pouco, Com sabe? certeza. Quem sair mais rico dessa pandemia, alguma coisa errada fez, ou foi vender Bitcoin fraudulento para alguém, e não sei. Dá Pode para se acontecer, conversar. né? Todo mundo vai ser prejudicado e tem que perder um pouquinho. Até a moral do acordo, né? Uhum. Larga um pouquinho do teu, eu largo um pouquinho do meu, vamos chegar num bom senso. Mas pode acontecer, sim. Porém, não pode ser um aumento, não pode ser um aumento, sabe, compulsório. Ah, aconteceu, eu estou aumentando aqui, Dani. Não. Daí nós vamos voltar para o contrato. Compra-se o contrato. Você acertou o contrato assim comigo. Justifica o que você está tentando fazer. Legal. Procura outro fornecedor, mais barato, não sei. Olha que tem bastante, hein? Agora, É, nesse clima de pandemia, tem bastante. é. E no caso de cancelamento, é justo o fornecedor reter, né, o sinal ou cobrar, né, a multa contratual ou não? Olha, pacta Depende. sunt servanda, depende. Tá? Temos o contrato e temos uma situação especial. Por que vai cancelar? Qual o motivo do cancelamento? Né? Se a pessoa, exemplo, ficou desprovida mesmo de dinheiro. Uhum. Você já pagou um aumento? Por que não? Tá, ele às vezes reservou a data dele. Que prejuízo ele teve? Ele perdeu algum produto? Não. Ele vai só na letra seca do contrato? Aí eu brigaria. Eu pensaria em brigar, sabe? Eu chegaria, ó, eu tô perdendo, eu perdi meu emprego, eu perdi meu negócio, eu perdi minha fonte de renda, não vou conseguir realizar esse sonho, vamos chegar no meio termo? Ainda que eu perca um pouquinho, Sim, pode me devolver um pouquinho? sim. Vamos entrar na questão do depende. Estamos no meio dessa situação, dessa força maior. Vamos chegar no meio termo? Tá. Não chegou, eu defendo, procure seus direitos e vá atrás sabe, de mostrar ao judiciário a sua força maior. Legal. E aí, assim, no caso de né, tanto o cliente quanto o fornecedor chegarem a um acordo de transferência de data ou de cancelamento, sei, é necessário ter algum documento que mostre, né, que foi de ambas as partes, que mostre, né, que foi um acordo entre os dois, ou tipo só o WhatsApp, ou só a conversa por telefone já é o suficiente? Não, nada falado, nada conversado. O WhatsApp pode valer? Pode valer diante de um problema. Diante de um problema. E ainda tem uma outra
uma outra providência que tem que ser tomada, não é só assim o WhatsApp, não, mas isso aí serve para uma consulta, tá, gente? Sabe, não é só assim utilizar essas conversas, não. Coloque tudo por escrito. Não precisa perder, perca o medo do papel ou do contrato. Coloca, redige o contrato. No caso de mudança do contrato, você faz o quê? Um aditivo do contrato. Você vai manter o mesmo contrato, mas você vai mudar os termos das cláusulas. Você vai fazer um aditivo contratual. Cancelamento, aí sim, é um outro procedimento. Você vai fazer um outro documento cancelando este contrato. E não esqueça, coloca testemunhas, colocar os documentos. É possível resolver. Chegando até o mais civilizado. Coloca tudo no papel, todo mundo fica garantido para a empresa, garantido para os noivos. Coloca no papel. Não custa. É bom, não fica só nessa. Ele vai cumprir, confio na palavra dele. Não. Obrigado. Mesmo porque pode não se cumprir, né? A pessoa pode esquecer, né? Tipo, esqueci de trocar na agenda, esqueci. Porque ela pode alegar N coisas, né? Tipo, exato, pode acontecer muita coisa, né? Pode acontecer. A gente fala com centenas de pessoas. Você vai esquecer. Com certeza. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como a gente não tem certeza de quando vai terminar essa pandemia, porque a gente vê aí dia a dia, né, por exemplo, aqui, né, em Campinas, né, porque eu, na verdade, eu estou em Paulínia. Em Campinas, né, o Jonas Vinicius agora jogou o fim da quarentena para o final do mês, né, aqui também, aqui está tudo meio que fechando também. É possível, né, tanto o fornecedor quanto o cliente pedir a suspensão do contrato por tempo indeterminado? Tipo, tempo indeterminado vai dar o que falar. Acho bom, acho que entendo ser melhor colocar a não ser que vocês convencionem. Tá, o que for acordo, convencionou, ok, mas pensa, tempo indeterminado, 10 anos? Colocaria para renovar a cada 3 meses, 6 meses e voltando a conversar. Ok. Que esse tempo indeterminado não precisa não ter uma data, deixa ele fechadinho, amarrado, para ter uma data. É melhor porque aí também vocês não perdem o contato um com o outro. Não voltar a falar daqui 1 ano, 2 anos. Não, absurdo. Tempo indeterminado dá problema para vocês. Vai ser ruim. Aprendi a lição. E aí uma perguntinha que todos os noivos, assim, que estão, na verdade, entrando em contato comigo agora, né, que, assim, estão planejando os seus eventos para o ano que vem, mas ainda estão, né, temerosos com relação à pandemia, e se eu contratar e essa empresa fechar durante esse período de pandemia, ela quebrar, o que eu faço? Eu entro com processo, eu vou no pequenas causas, eu perco dinheiro, né? Porque o que acontece? Tem muita empresa que a gente sabe que infelizmente, está quebrando. Né? Tem situações aí que realmente é triste, né? São trabalhadores, pessoas boas que, né, trabalham sério no que fazem, mas infelizmente a pandemia veio e derrubou tudo, né? E a nossa área, Rodolfo, é uma área que foi a primeira a fechar as portas. Porque quando falaram, né, lá no dia 20 de março, eu lembro até hoje, que ficou muito, né, foi muito forte para quem trabalha nessa área, né? No dia 20 de março, a gente recebe um comunicado e fala assim, olha, não pode mais ter eventos na cidade de Paulínia, devido à pandemia, não pode ter aglomeração mais que 100 pessoas. Né? Nós tínhamos uma cerimônia marcada, né? Tínhamos uma cerimônia marcada. E aí, assim, acabou, né? Tipo, né? Olha, não vai acontecer, né? Sim. E aí, então, assim, algumas noivas, né, estão com medo dessa situação, né? De contratar e aí chegar perto do evento e falar assim, cadê o fornecedor, né? Cadê o fornecedor, né? Vamos lá. A empresa quebrou. Eu te conto que é uma empresa regularizada e tudo mais. Provavelmente ela vai entrar com a falência. A pessoa que tem um crédito com ela vai entrar no rol dos credores dela. Então ela tem que se apresentar. Provavelmente isso vai ser judicial. É meio chato, mas acaba ficando garantido para ela que ela tem esse direito. Por enquanto ela não vai ter o dinheiro na mão, mas ela vai ter o direito, se é que ela pagou alguma coisa. Se não pagou nada,
ainda tem um contrato ali vigente, o ideal seria procurar para rescindir, né? Se a pessoa que está quebrando ainda foi espertona e que chegar e falar, não, quero que cumpra o contrato, tem que me pagar, mas como é que eu vou te pagar se você não vai cumprir o serviço? Bom senso de não sair dando dinheiro. Se ele vai processar dizendo, olha, eu não ia cumprir o serviço, excelência, mas eu quero cumprir o contrato. Ele vai tomar uma bela de uma invertida, uma litigância de má fé. A justiça ainda não está rasgando dinheiro para ninguém, não. Apesar de tudo que a gente conhece e ouve. Ela vai ser equilibrada nesse sentido. Então, e quando você falou de tribunal de pequenas causas, já pode tirar essa nomenclatura tribunal de pequenas causas, que não existe, é coisa antiga. É o juizado especial cível, que vai atender até 40 salários mínimos, né? Problemas de direito do consumidor e até problemas de salários mínimos. Muitas vezes sem a presença do advogado, mas a partir das instâncias recursais, você vai precisar do advogado, então, via de regra, procure sempre um advogado para você não entrar com uma açãozinha escrita no papel de pão. Enfim, acordo entre as partes, devolução dos valores, impossibilitado disso, entrar com ação judicial, sim. A empresa faliu, se ela quebrou e ele é uma pessoa, vai ter que ser exigida a devolução em cima da pessoa, que ele não vai. Por isso que lá no começo, você que já ouviu, vai colocar o quê? A qualificação completa de quem você está contratando. Porque também ele não vai ser procurado no além. Não existe, tá? Para o direito, se você não socorrer disso, não tiver endereço, um local certinho, fica difícil. Nossa, agora eu pensei numa pergunta aqui muito maldosa. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer. E se o fornecedor morrer por conta do Covid? Se tiver no contrato que isso vai envolver também os herdeiros acabarão meio que tendo que reembolsar se tiver alguma coisa tenha sido paga, né, a ele. Muitas vezes a gente está falando de coisas que vão acontecer no futuro que não foram pagas. Não foram pagas, ok, não teve prejuízo. Você vai procurar outro fornecedor, visto que o mercado tem vários fornecedores. Mas se foi paga, exigia devolução dentro do quê? Se é uma pessoa, dentro do inventário da pessoa. Tem que se apresentar dentro dos patrimônios da pessoa, a pessoa te devolver. Agora, se é uma empresa, provavelmente existe uma sucessão ali empresarial. Mas, assim, por exemplo, no caso de ter algum sócio, a empresa ter algum sócio e poder cumprir o contrato, isso é válido? Normal. Cumpre a empresa. O estatuto ali, o quadro societário dela, a empresa vai continuar existindo, só vai ter um membro a menos. Ok. Porque ele morreu. Gente, desculpa, mas é que é uma pergunta que, assim, na hora que você começou a falar de quebrar a empresa, eu falei assim, mas e se morrer? Porque as pessoas estão morrendo com Covid, né? Estão morrendo, infelizmente. Então, assim, né, não dá para não levar isso em consideração, né? Gente, vamos cuidar então, tá? Que eu quero todo mundo casando bonito. E de máscara. Eu não sei os noivos, mas se tiver que trabalhar, vai ser de máscara. A máscara já vai ter que entrar no nosso uniforme. Com certeza. Agora, daqui para frente, ninguém vai ver a carinha de ninguém, só por vídeo. Que nem a gente tá aqui, ó, só por vídeo dá para ver a carinha do outro. O resto é só mascarado. Isso aí. Rodolfo, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo. Nossa, muito obrigado. Eu acho que você vai esclarecer as dúvidas de muitas noivinhas, né? Então, obrigada aí pela sua presença. Se precisarem, se os teus colegas, seus amigos, clientes precisarem, chama nas redes sociais. No Facebook é Rodolfo Correia, no Instagram é Rodolfismo, é quase uma religião, digita assim mesmo. Chama qualquer coisa, a gente bate papo. Depois eu deixo lá o link das suas redes sociais para o pessoal entrar em contato, tá? Tá bom. Vamos, né? E aí, se precisar, gente, o Rodolfo é ótimo, né? Toda vez que eu tenho algum problema, quem é que eu procuro? Rodolfo. Bom que sou eu.
Não, e é em todos os aspectos, né? Jurídicos, mestre de Nossa, cerimônias, eu tô sempre lá, ó. Cadê o construção Rodolfo? civil. Construção civil, ó, tô com problema aqui na É, minha casa. legal. Obrigado, Tata. Obrigado pelo papo. Obrigado a todos que assistirem também. Se cuidem e parabéns por andarem junto com a Vivari. Vocês estão bem acompanhados. Valeu, Rodolfo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, fica bem, fica com Deus. Tchau, tchau.